creio, redescobrindo o alicerce espiritual, que ele vai tratar do credo apostólico. Hoje nós estamos na lição de número 5, e é muito importante a gente refrisar, quando nós estamos tratando do credo apostólico, nós estamos fazendo uma pública profissão de fé. Nós cremos em Deus Pai, nós cremos no Deus Filho e nós cremos no Deus Espírito Santo. Por isso é importante a gente ter essas questões bem firmes, fundamentadas no nosso coração. O título da lição de hoje é Eis o Cordeiro, e eu gostaria de chamá-los para que nós possamos fazer a leitura juntos desta parte do credo apostólico. Por favor. Dá para ver aí? Acho que dá uma resolução ali. Aí, ok. Quero pedir um dos diáconos que, por favor, pegue o microfone sem fio aqui. Algum irmão, alguma irmã, se quiser participar, é só levantar a mão. Alguma pergunta? Algum comentário? Você que está em casa também pode participar conosco, mandando aí as suas perguntas ou fazendo o seu comentário. Vamos ler a primeira parte, ou essa parte do credo apostólico? Juntos padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao Hades. Esta é a segunda parte do credo apostólico, que está falando sobre o Deus Filho. E aqui nós começamos a perceber, nesta parte do credo, algumas questões importantes que nós temos que sempre tê-las no nosso coração. É entender, queridos, que tudo aquilo que foi registrado sobre Cristo, sobre o Messias, porque toda a Escritura Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, ela tem como centro o Messias, aquele que viria, se encarnaria, ele iria desenvolver o seu ministério, ele iria para a cruz do Calvário, sofreria, morreria, ressuscitaria no terceiro dia, e então seria retornado à glória celestial. Então, quando nós lemos na parte do credo que Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, nós precisamos lembrar que se Cristo fosse condenado pela lei judaica, pela lei de Moisés, que uma das acusações era porque ele tinha blasfemado, que ele iria destruir o templo, reconstruí-lo em 3 dias, Jesus seria então morto por apedrejamento, porque era assim que a lei judaica destinava a condenação máxima para aqueles que faltavam com a lei. Só que desde o Antigo Testamento era anunciado que Jesus iria padecer na cruz do Calvário. E Deus fez com que toda a história concorresse e desembocasse onde o grande império, o Império Romano, estava administrando como o grande império, onde o povo judeu estava debaixo da tutela do Império Romano. E por isso Jesus ele foi levado ao Sinédrio, depois ele foi levado a Pôncio Pilatos, para que por meio de Pôncio Pilatos, do governo romano, viesse ser impetrado sobre Cristo a sentença de morte de cruz, porque só o Império Romano adotava esse tipo de penalidade. Então entende que Deus, no decorrer da história, ele faz com que tudo venha acontecer de acordo com aquilo que estava e está registrado na Sagrada Escritura. Desde o Antigo Testamento, o anúncio dos profetas já dizia e apontava para o Cristo que seria crucificado na cruz do Calvário. E aí, eu quero ler um texto com vocês também. Lucas capítulo 9, abra sua Bíblia aí.
Lucas capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 20. Vamos ler o texto? Lucas 9, de 18 a 20. Encontraram? Vamos ler juntos? Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? És o Cristo de Deus. Eu quero deixar esta pergunta do último versículo aí, do versículo 20, para que você responda. Quem é Jesus Cristo para você? Porque o que Jesus está dizendo é, tendo um diálogo com seus discípulos, que dizem o povo quem eu sou? E é lógico que dentro do contexto judaico, né, uns vão dizer que tu és João Batista, outros Elias, e outros alguns dos profetas. Mas Jesus, a intenção dele aqui, é saber o que os seus discípulos pensavam sobre ele. E vós, para você, quem eu sou? E é essa pergunta que eu deixo para você nesta manhã, para iniciarmos a nossa aula. Quem é Jesus Cristo para você? E essa pergunta, ela tem que ter uma resposta satisfatória, diante de tudo aquilo que nós já temos estudado aqui, não só neste início de semestre, mas até mesmo em toda a nossa caminhada cristã. É por isso que vocês vão perceber que nós temos sistematicamente apresentado doutrinas que envolvem a Trindade, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, para que a gente tenha convicção de fé, para que o fundamento da nossa fé, que é esse Deus Trino, ele não fique na periferia da nossa mente, e nem na superfície do nosso coração, mas que nós devemos, irmãos, de uma vez por todas, conhecer a este Deus, na medida em que nós temos condições de conhecê-lo, de uma forma em que a gente não tenha nenhuma dúvida, de que nós servimos esse Deus Todo-Poderoso, distintos em pessoalidade, mas a mesma natureza, o mesmo poder, soberania, os mesmos atributos, né? Jesus que tem as duas naturezas. Então, a pergunta que eu faço para você nesta manhã é justamente essa: quem é Jesus para você? Porque uma coisa é o que os outros dizem, mas para você, o que é que Jesus significa na sua vida? Ele é o seu Redentor? Você acredita que de fato Ele, Cristo, esvaziou da sua glória, como nós acabamos de cantar, e veio e encarnou-se, andou aqui no ambiente da Palestina, que esteve face a face com os seus discípulos, que deu provas e provas, testemunhos de que ele era Deus, e a despeito de tudo isso, João já dizia que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então, saber quem é Jesus é por demais importante. E eu disse que toda a história da Escritura aponta para o Messias. Desde o princípio de Gênesis, já nos apresenta o Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que viria como o substituto, aquele que iria assumir o seu e o meu lugar, para pagar a pena que era minha, mas ele nos substitui, e assim
nos redimindo, nos tornando justo diante de Deus o Pai. Mas para que isso fosse feito, ele tinha que ser morto. O seu sangue tinha que ser derramado, porque desta forma, como diz o autor aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando Cristo veio, ele já sabia qual era a sua missão. Então nós começamos a entender, irmãos, que Cristo, ele veio de uma forma resoluta, convicta de que o que ele tinha que passar por sua causa e por minha causa, ele não titubeou. Ele sabia desde a eternidade, porque ele é Deus. Mas quando chegou o tempo de Deus, a plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, Jesus, ele desce da sua glória e encarna-se. E nós começamos a entender o ponto da humilhação que Deus se submeteu. Então essa história é contada para nós por meio da Escritura. Eu fui criado, parte da minha infância e adolescência, com a minha avó paterna. E nós éramos muitos netos que morávamos próximos da casa dela. Eu morava com ela. Então, vez ou outra, reunia os netos à noite para ela contar as histórias, os causos, né? Para nós aqui goianos. Aquelas histórias antigas, de quando ela era criança. Ela nasceu no ano de 1900. E nós reuníamos os netos, sentávamos aos pés dela, literalmente, sentávamos no chão e ela na cadeira de fio, e ela começava a contar as histórias, e algumas dessas histórias envolvia relatos de experiências que ela teve com índios, quando morava na fazenda, e alguns casos que envolvia assombração, essas coisas assim que os antigos contavam muito, das almas penadas. E aí ela começava a contar, quando ela terminava, estava aquele bolo de neto assim, sabe, um grudadinho no outro, morrendo de medo. E ela sempre começava as histórias assim, era uma vez. E a Escritura narra essa história para nós. A história do Messias, do substituto, o Cordeiro de Deus, ela inicia desde o princípio de todas as coisas em Adão e Eva. E depois você pode pegar a genealogia de Lucas, você vai pegar a genealogia de Mateus, e vai apontar que Jesus é filho de Adão, ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi. E assim, na sua árvore genealógica, vai sendo traçado tudo aquilo que nós precisamos conhecer sobre o Cristo substituto. E é interessante que este primeiro casal fora colocado no jardim, onde tudo era belo e bom, inclusive o próprio casal. A Escritura diz que este casal, de forma consciente, eles abrem mão da comunhão com Deus, eles desobedecem a Deus, e eles então recebem em si mesmos a sentença ou as maldições, que quando aplicada em Adão, alcançou a toda a raça humana. Todos a partir de Adão nasceriam, foi imputada em cada um de nós esta natureza depravada, que sempre está em contenda e rebeldia com Deus, até mesmo nós que somos salvos. Mas há um versículo em Gênesis capítulo de número 3, que é o relato da queda, onde no versículo 15 se é anunciado o primeiro anúncio do Cristo, o descendente da mulher. Quando chega lá no versículo de número 21, diz que quando Deus chama Adão para que ele pudesse apresentar-se diante dele e prestar conta, Adão diz que se escondeu de Deus porque ele estava envergonhado, porque ele percebeu que estava nu. Não é assim que o texto diz? Então Deus, olha o versículo 21 de Gênesis capítulo 3. Olha o que está escrito aí. Alguém lê para nós? Gênesis 3, 21. O Edgar, está próximo de você aí, Murilo. Edgar, Gênesis capítulo 3, versículo de número 21.
Fez o Senhor Deus vestimento de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Continua? Não, só o versículo 21. Aumenta o som aí, Fred, do microfone sem fio, por favor. Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. Ok. Coma e viva eternamente. Só o versículo 21. Então o Senhor Deus, o que é que ele fez? Providenciou o que para aquele casal? Não estou ouvindo, pode falar, gente. Roupas, vestimentas de quê? De pele de animal, ok? Só que para que isso viesse a acontecer, um animal teve que ser sacrificado. Perceba que a partir da queda, a morte que Deus falou que se vocês pecar, vocês vão morrer, a morte começa a dar as suas caras. Só que este animal que foi sacrificado, deu a Adão e Eva a condição deles entrarem na presença de Deus. Antes Adão escondido porque estava nu, vergonha. Deus então fez com que aquilo que impedia Adão de chegar à sua presença, Deus dá roupas, vestimentas de pele de animal. Um animal foi morto. Um animal se tornou o substituto. Foi a maneira como Deus providenciou, e aqui um modelo de adoração foi estabelecido que já apontava para Jesus. Só pelo sacrifício de um substituto, ou do substituto que é Jesus Cristo, você e eu, Adão e Eva, podemos comparecer diante de Deus. Por que que nós temos a convicção de fé que nós estamos diante de Cristo agora? É porque este Cristo nos substituiu, nos justificou diante do Pai, e é por isso que agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê, Ele vê o sangue do Cordeiro substituto, que nos coloca na presença de Deus. Então perceba, entre a história de Abel e de Caim, depois da queda, a tragédia, ela começa a aparecer e tornando mais aguda. Abel revelou a sua fé no Cordeiro de Deus, oferecendo o primogênito do seu rebanho. Um dos animais do seu rebanho, Abel oferece como sacrifício para Deus. Caim, ele oferece do fruto da terra. O problema não foi porque Abel ofereceu um cordeiro e Caim ofereceu do fruto da terra, porque Deus depois na lei vai pedir que pudesse levar-se os frutos da terra como adoração a Ele. A questão é o coração. O coração de Abel. A forma como Abel adorou a Deus foi agradável a Deus, enquanto a de Caim não foi satisfatória. E então Caim, ele levanta contra o seu irmão e o mata. E é interessante que quando você chega lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 34, Jesus vai colocar Abel, então, como o primeiro profeta que anunciou o Messias, ou o Cordeiro substituto. Porque Jesus está falando que vários profetas foram enviados para o seu povo, mas todos eles foram mortos. E Deus vai falar, inclusive o sangue de Abel clama até hoje. Foi a primeira voz num ambiente de caos que se levanta e que aponta para o Cordeiro de Deus. Mas a história não termina aí. Começa a saga de Abraão e Sara, e você conhece toda a história. Deus havia dito a este casal que eles teriam um filho, o descendente. Abraão com 100 anos, Sara com 90, já não tinha a mínima condição nem de um e nem de outro ter filhos. Deus então, de uma forma miraculosa, coloca em cena o filho da promessa, Isaque. E é interessante que Deus pede a Abraão para que sacrificasse a Isaque. E ambos tinham consciência disso, tanto Abraão quanto Isaque. E
ambos foram ao monte. Quando Abraão estava a ponto de sacrificar o seu filho, Deus pede a Abraão para que não faça aquilo, e Deus então dá o que para Abraão sacrificar no lugar de Isaque? Um carneiro. Olha como é que a Bíblia ela vai por imagens mostrando a nós qual que é a intenção que ela quer chegar. Este carneiro substituto já apontava para quem? Pro Cordeiro de Deus. Queria nos substituir também. Vocês entendem o quanto que a Bíblia ela vai traçando o tapete, como o Estênio Márcio vai cantar aqui hoje, por fios que a princípio parece tudo desordenado, olhado ao contrário você não entende nada, mas aquela peça quando terminada é uma peça belíssima. É assim que a Bíblia narra e traça a história do Messias. Então, aquele local, Abraão denominou aquele monte como o monte da provisão, ou o Senhor proverá. E Deus, de fato, Ele trouxe no momento exato aquilo que era necessário para que Isaque não fosse sacrificado. Mas nós também ainda temos a história de Israel como nação e também dos profetas. Séculos vão se passando e Deus vai tratando com o seu povo. Israel agora é chamado para apresentar ao Deus dos deuses. Israel é chamado para ser o porta-voz de Deus num ambiente caótico. A nação de Israel girava em torno de um altar, o altar do sacrifício, onde o sumo sacerdote sacrificava animais para que o pecado do povo fosse perdoado. E todos aqueles animais do Antigo Testamento, sacrificados, seu sangue derramado, aspergido sobre o povo, apontava para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perceba o quanto que Deus vai traçando o seu plano e por imagens vívidas, vai deixando muito claro para nós, que aquele que foi anunciado no Antigo Testamento, ele de fato cumpriu a sua missão. Mas aí entra-se a história dos profetas. E você vai ler os profetas maiores, profetas menores. E maiores não é porque Isaías ele é maior do que Oséias. Não, é porque a quantidade de capítulo de literatura é maior em quantidade. Não por um ser maior do que o outro. Então nós percebemos na leitura dos profetas que o fator mais importante da saída de Deus do meio do seu povo tinha a ver com a adoração. O que aconteceu? Aquele povo, por 2 vezes, foi levado ao exílio. Foi como Deus cumprir aquilo que Ele disse para Moisés no deserto. Por causa desse povo ser rebelde, e quanto mais, eu não irei adiante deles nessa jornada. Lembra dessa passagem? E Moisés então, ele clama, ele suplica a Deus, porque Moisés sabia que sem a direção de Deus e a companhia, aquela jornada era um fracasso total. E mesmo 40 anos no deserto, que pensa que Deus fracassou, não houve fracasso nenhum, porque Deus falou que de fato iria acontecer daquela forma, conforme o reverendo James pregou aqui no domingo passado no culto noturno. Então, o que é que estava acontecendo aqui? Deus requer adoração exclusiva, mas tanto o reino do norte quanto o reino do sul buscava deuses amigáveis. Deuses que eles poderiam levantar as mãos, orar, sacrificar, mas que não cobrava deles postura de vida, mudança de vida, arrependimento. E hoje não é diferente. As igrejas que propagam a mensagem, que não levam o indivíduo a entender a sua responsabilidade, reconhecer a sua pecaminosidade, que ele precisa de fato mudar de vida, esforçar-se a cada dia para apresentar de forma agradável diante de Deus, elas estão lotadas. Inclusive, eu ouvi esses dias de um pastor presbiteriano, eu ouvi um pastor falando que a mensagem para o público de hoje, ela tem que ser uma mensagem soft, leve.
ela não pode falar que o indivíduo é pecador. Ora, então nós estamos com um problema aqui para resolver, um nó para desatar. Porque Deus diz que nós somos pecadores. E nós vamos ficar com quem? Com Deus e a Escritura, ou com os pregadores que estão nessa nova mensagem existencialista e por aí vai. Então nós vamos entendendo, queridos, que a forma como Deus trabalha, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, é uma só história. A Bíblia não é formada por 2 livros, o Antigo e o Novo. A Bíblia é um livro só, composta por 66 livros, mas é a mesma história, de Gênesis ao Apocalipse, e não há uma contradição, não há falha. Aquilo que foi de fato anunciado foi o que aconteceu. Então chega o grande dia, a plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, o Cordeiro de Deus entra em cena. E aí nós vamos perceber que este indivíduo, João Batista, teve este privilégio de preparar o coração do povo para receber o Cordeiro de Deus, para receber o Messias. E é interessante que João, em um dos encontros com Jesus, quando ele olha para Jesus, ele afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha essa convicção, e a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. Então, João, ele teve este privilégio. João narra isso, capítulo 1, versículo 29, que Jesus não era somente o Cordeiro, ele também era o sumo sacerdote. O livro, a carta aos Hebreus, vai deixar isso muito claro. Ele é o sumo sacerdote dos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui, então, o reino de Deus que estava para chegar no anúncio de João Batista, é confirmado por Jesus quando ele desenvolve, começa a trilhar os seus primeiros passos no seu ministério, que o reino de Deus havia chegado. Você pode conferir em Mateus capítulo 12, versículo de número 28. E então Jesus começa a pregar a mensagem das boas novas do reino de Deus. E aí Jesus entra em cena. Ele é tanto o sumo sacerdote, como ele também é o sacrifício. Jesus é aquele que nos conduz em adoração, e cuja própria adoração e obediência nos deu lugar à mesa do Pai em seu reino. O que nós celebramos, como vamos celebrar hoje aqui à noite, a Santa Ceia, é um vislumbre, é uma imagem daquilo que um dia nós iremos, face a face, com todos remidos, na glória celestial, na consumação de todas as coisas, participar da grande festa, que já está preparada antes da fundação do mundo, onde você é convidado e convidado de Jesus para participar deste grande banquete. A gente não pode perder de vista este privilégio que nós recebemos gratuitamente da parte de Deus. E quando Deus, ele determinou isso, foi antes de qualquer coisa ter sido criada. Antes de você ter tido qualquer ação, qualquer atitude, qualquer pensamento, antes mesmo do mundo ter sido criado, Deus já havia determinado dessa forma. E nós começamos a perceber que a minha salvação e a sua salvação não é porque eu sou bonzinho, ou porque eu nunca fiz coisa errada, ou porque eu fui uma pessoa honesta. Não tem nada a ver com obras, tem a ver com a obra de Jesus Cristo. Então, esta comunhão, estar com Deus, na presença de Deus, só é possível a nós por causa do sangue de Jesus. Ele nos justificou, e Ele por meio da justificação, nos dá a condição de estarmos diante de Deus, em comunhão com Deus.
onde o primeiro Adão falhou, Jesus, como segundo Adão, veio e literalmente, em plena obediência, cumpriu a sua missão, dando-nos e colocando-nos nesta condição. Mas nos nossos dias de hoje, nós estamos no meio de um fogo cruzado, porque em muitas igrejas se propala o que eu disse aqui agora há pouco, uma ideia de uma visão moderna, de que a natureza humana, ela é tida como basicamente inocente, somente precisando de uma transformação posterior e um desenvolvimento rumo a uma consciência e realização mais profunda. Entende? O tempo em que nós estamos vivendo é justamente isso. Infelizmente, esse pensamento ainda está no coração de alguns irmãos e irmãs que pensam que é salvo porque ele é gente boa. Não há nenhum mérito em nós por causa da salvação. A salvação, ela foi totalmente pelo mérito de Jesus na cruz do Calvário. O nosso destino era extremamente trágico. Nenhum de nós queríamos Deus e nada com Deus. Ou você queria? Porque eu conheço o meu coração e eu sei o quanto eu era rebelde com Deus. E quando alguém me falava sobre esse Deus, eu desafiava esse indivíduo para me mostrar ele. Me mostra ele que eu vou crer. Era assim que eu tratava as questões. E hoje, o camarada que eu considerei o mais chato da história, na minha história, ele se chama Hernando Pimenta. Foi um indivíduo que insistiu todos os dias para falar para mim que eu era pecador e que eu carecia desesperadamente de Jesus Cristo. Isso há mais de 30 anos atrás. Hoje de manhã eu acordei com a mensagem dele. Mais de 30 anos atrás, esse único indivíduo que teve coragem de me encarar nos olhos e falar: meu amigo, se você não mudar de vida, você está condenado ao inferno. Ele nunca esqueceu, e eu sei que Deus levantou esse indivíduo para isso, Deus usou ele para isso. Não que eu pudesse lutar com Deus e prevalecer, ou que eu pudesse resistir a Deus, ninguém pode. Mas no tempo exato do nosso processo de conversão, Deus usa pessoas, irmãos, que pagam o preço. E eu xingava esse camarada, destratava, batia a porta na cara dele, toda forma de falta de educação que vocês possam imaginar, eu fiz com esse indivíduo. Todos os dias aquele camarada estava no meu pé. Até que um dia, Deus falou comigo claramente o que o Hernando falava. Entende o que eu estou dizendo? Então nós vivemos dentro de um ambiente onde tudo aponta para o homem, onde o homem é autônomo, onde o homem decide se ele quer ou não a Deus, onde o homem pensa que tem poder para perdoar os seus pecados. E diante deste quadro religioso que nós vivemos, nós temos que entender, queridos, que este homem depende desesperadamente de Deus. E é logicamente que quando você começa a viver dentro dessa esfera, há uma rejeição aqui à cruz de Cristo, ao nosso maior símbolo. A cruz de Cristo é o nosso maior símbolo, a cruz vazia. E é isso que, durante toda a história, as pessoas vêm rejeitando conscientemente. É aquela atitude de um dos malfeitores que estava crucificado ao lado de Jesus. Se você é Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Não é essa atitude? Só que, ao lado de Jesus, tinha outro indivíduo que ele disse para o que estava blasfemando: será que você não tem consciência de que nós estamos crucificados porque nós merecemos? Mas esse nenhum mal, nenhum pecado cometeu. E ele fala: Senhor, quando tu estiver no paraíso, quando esse dia chegar, eu não sei quando, lá na consumação de todos os tempos,
Lembra-te de mim, Jesus diz para ele, hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Então o mundo que nós vivemos, o mundo da retórica, nos coloca como fundamentalistas, radicais, que não abrem mão daquilo que nós professamos, daquilo que nós queremos, e não podemos abrir mesmo, porque é isso que faz diferença na nossa vida, e é isso que faz diferença em todo o contexto social. As pessoas precisam entender que o sacrifício de Jesus, ele não é uma história, não é um conto de fadas, é uma história real, comprovada cientificamente pela história, pela geografia, pela arqueologia, por testemunhas e testemunhas. É interessante que enquanto alguns queiram negar a ressurreição de Jesus, dizendo que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus, que eles piraram, coisa assim, Paulo depois, na primeira carta à igreja em Corinto, capítulo 15, ele vai dizer, não era só os discípulos que viram Jesus ressurreto, não. Mais de 500 testemunhas, muitos deles estão vivos hoje. Vai lá e pergunta a eles. Se essa ressurreição ela é real ou não é. Mas nós temos lá, neste capítulo 15, da primeira carta à igreja de Corinto, nós temos primeiro o testemunho de Deus. Nós temos o testemunho da Escritura. Nós temos o testemunho ocular dos apóstolos. Nós temos o testemunho da história. E assim nós podemos lá extrair tudo daquele texto. E aí, irmãos, Paulo vai dizer, se nós não cremos na ressurreição, nós somos o quê? Os mais infelizes. Porque aí nós estamos, tudo que nós falamos de Deus até agora desmoronou tudo. Então é necessário a gente conhecer sobre a história de Jesus, da sua encarnação, ministério, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão aos céus. E assim nós podemos então adentrar, se funcionar, dá um clique aí para nós, fazendo favor, acho que travou aqui. No conceito, onde nós precisamos entender que quando Jesus ele nos justifica, quando ele paga o preço por nós, a imagem que é trazida pela Escritura é de um juiz diante de uma corte, onde todo o cenário de uma corte jurídica é montada, onde Jesus ele se coloca no nosso lugar e recebe a sentença que cabia a nós. Por isso, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos começar a perceber que aquilo que foi anunciado desde Adão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 22. Nós temos que entender que todo o foco da história de Israel apontava para o Cordeiro, aquele que veio para assumir a minha e a sua culpa, aquele que veio para remir o meu e os seus pecados, e de todos aqueles que nele crê, do passado, presente e de muitos ainda que virão a nele crer. Então, do começo ao fim das Escrituras, nós reconhecemos a importância dessa necessidade de um sacrifício para abrandar a ira divina de Deus, o Pai. Se fazia necessário um substituto para carregar o peso da minha e da sua culpa. A ideia exata da expiação admite que existe clara e cristalinamente uma alienação entre Deus e o pecador. Há um abismo. E esse pecador só tem condições de chegar a Deus por meio de Cristo. Ele é o mediador. Não tem como outra maneira para que nós viéssemos a chegar a Deus. Entende a importância deste substituto? E é justamente isso que nós vamos percebendo, a forma como a Escritura vai trabalhando as questões do dia a dia. Porque apresentar Deus como um justo juiz é uma expressão do caráter pessoal de Deus. Deus é justo, Ele é o justo juiz. E o pecado não é um conceito vago,
e nem um ato de desobediência é considerado como um erro, que Deus negligencia. Ah não, é só uma mentirinha branca, Deus vai fazer vista grossa para isso. Ah não, eu só entrei na contramão aqui, 20 metros, Deus não vai levar em consideração isso não. Não, eu só andei a 160 por hora na BR, porque a lei diz que é 120, não, eu estava a 180, mas Deus não vai importar com isso. Esses mínimos detalhes da minha vida, o que Deus tem a ver com eu andar a 180 por hora numa rodovia? Não, Deus não faz vista grossa não, irmão, para o pecado. E para Deus todos nós sabemos, como nós falamos para as crianças, não existe pecadão e pecadinho. Não existe isso para Deus. E Deus abomina o pecado. Ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E esta abominação, essa ira de Deus, ela foi sendo acumulada desde Adão. Imagina séculos e séculos de pessoas blasfemando, zombando, deixando de crer, e essas questões todas que envolvem o pecado, e o cálice da ira de Deus se enchendo no decorrer da história. Só que esse cálice da ira de Deus era para ser derramado sobre quem? Sobre você e sobre mim. Nós que éramos aqueles os culpados, a sentença era nossa. Mas aí Jesus entra na minha e na sua história. E aquilo que homem nenhum poderia suportar, o Deus homem suportou por amor a você. E é isso que eu espero que você entenda, a importância do sacrifício de Jesus em seu favor. A grandeza dessa obra. Nós olhamos para essa história e a gente começa a perceber, conforme está narrado no Salmo de número 11, versículo 4 a 7, eu vou ler, que apresenta Deus como esse juiz justo, que nada passa desapercebido diante dele. O salmista diz assim, Salmo 11, 4 a 7, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador, será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Estava conversando com o pastor James, acho que foi terça, e disse para ele, parabenizei a ele pela mensagem que ele trouxe no domingo, quando ele apresentou a justiça de Deus e a graça de Deus. E é muito comum nos nossos tempos de hoje, os pregadores florear a graça e passar pano na justiça, porque afinal de contas, Deus é bonzinho e não vai condenar ninguém para o inferno. Já ouviram isso? Deus vai salvar todos, porque Deus ama todos. Já ouviram isso? Pois não é isso que a Escritura diz. Aqui o Salmo 11 já diz que aqueles que serão condenados pelo justo juiz irão para o inferno. Olha as imagens que o salmista coloca aqui. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. O que caiu sobre Sodoma e Gomorra? Que já apontava para onde? Para essa condenação. Só que lá em Sodoma e Gomorra foi uma condenação temporária, temporal, né? No tempo e no espaço. O inferno vai ser atemporal, né? E serão para toda a eternidade. É assim, a Escritura diz assim. Então, quando Jesus veio e colocou no seu lugar, Ele veio para te livrar dessa condenação. Pare e pensa. O meu destino, o seu destino era justamente o inferno. Era o nosso destino, mas Jesus colocou no seu lugar, no meu lugar, para nos livrar do inferno. Só que para nos colocar nessa condição, Ele teve que enfrentar o inferno.
E o Michael Horton ele vai dizer que a expressão desceu ao Hades nada mais é do que ele na cruz receber de Deus o Pai toda a ira de Deus referente ao seu e ao meu pecado, derramado em Jesus Cristo. Aquele que teve comunhão eterna com o Pai e com o Espírito Santo, que é a Trindade Santa, na eternidade passada, no tempo presente, no tempo futuro, quando ele vai à cruz para perdoar o meu e o seu pecado, Jesus roga pelo Pai, mas o Pai não está com ele. Sabe por quê? Porque os teólogos dizem que nesse momento Deus o Pai estava de costa para Jesus, pelo fato de Deus abominar o pecado meu e seu que estava sendo derramado no seu Filho, Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Olha o que o meu pecado e o seu pecado trouxe ao Filho de Deus. Não é só a ideia da morte. Eu gosto daquela passagem quando Jesus chega diante da morte de Lázaro. E o menor versículo do Novo Testamento diz simplesmente: Jesus chorou. Ponto. Mas pergunta, por que Jesus chorou? Você já fez essa pergunta? Será que Jesus chorou porque ele amava Marta e Maria? Sim. Eles estão de luto, perderam o seu irmão. Jesus chorou porque ele amava Lázaro? Sim. Jesus amava Lázaro, era um dos seus amigos chegados. Mas diante daquele quadro, o choro de Deus encarnado tinha uma amplitude muito maior. Porque diante da realidade da morte de Lázaro, não só de Lázaro, mas da morte, o Filho de Deus leu naquele momento a tragédia que a rebeldia de Adão e Eva imputou sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre toda a raça humana. Se comer do fruto da árvore, conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Não era para ser assim, irmãos. Não era para ser assim. Mas Adão, conscientemente, ele deu ouvido ao nosso maior inimigo. Não, Deus não disse muito bem assim não, vocês interpretaram mal. É porque Deus sabe, se vocês comer, vocês vão ser deuses. E aí nós começamos a entender a realidade daquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário. E aí, obviamente, que o último inimigo, a morte, só poderia ser vencida por Deus. E é esse o desafio que Paulo faz na carta aos Romanos, ao nosso grande inimigo. Ô morte, onde está o teu poder? Onde está o teu poder diante do Deus da vida? Porque nós vamos morrer, é fato. Vamos morrer, nosso corpo vai ser sepultado. Mas de imediato, nosso espírito estará diante de Cristo. É isso que nos consola quando um irmão e uma irmã nossa passam por esse processo da morte. Mas para nós aguarda uma grande mensagem de redenção. De que os nossos corpos serão transformados e aí nós estaremos face a face com o nosso Rei, com o Messias. É como Tomé, Senhor, olha, depois que Jesus ressuscitou, já tinha aparecido para muitos, e Tomé, naquele tipo de Tomé como eu sou, né? Eu só vou acreditar se eu empiricamente comprovar. Essa ideia de comprovar Deus de forma empírica, científica, remonta desde Adão e Eva. Deus sabe disso, irmãos. Deus é onisciente. Deus sabia que o homem, no decorrer dessa história, sempre ia pedir prova a Deus, prova científica. Deus não tinha nenhuma necessidade de dar prova nenhuma para o homem. Mas Deus, conhecendo o homem, falou: então tudo bem, primeira prova que eu vou dar para vocês, a criação. Que é o elemento básico para toda a ciência, ou não é? Toda ciência só pode partir daquilo que foi criado. Ou não é assim? É a primeira prova que Deus dá.
E muitos convertem nesse processo científico. Francis Collins, ele tem um livro, ele escreveu alguma coisa assim, DNA, a imagem de Deus. Francis Collins, você vai achar, ele era o ministro da saúde do governo Trump. Aquele homem converteu quando ele estava estudando o processo do genoma, né, do DNA. E quanto mais ele estudava, e ele quer até eu percebi que há uma lógica que não tem como fugir dela. E essa lógica, nessa sequência, só pode ter sido criada por uma mente que pensa, lógica, racional, que está acima de tudo isso, e ele converteu. E assim tem a história de muitos. Então, a gente olha para a história, e aí, mas o homem continuou pedindo prova, e Deus falou assim, então tudo bem, eu vou entrar em cena. Jesus é uma prova real, empírica, de que Deus existe, irmãos. Não tem como negar. Você entende como que Deus trabalha? Por isso que Paulo vai chegar na sua primeira carta e vai falar assim, homem, você, diante de tudo que Deus expôs, você é indesculpável. Você não vai ter desculpa diante de Deus. Qual a sua desculpa? Porque tudo aponta para o Deus Criador. E ninguém expressou essa verdade do assunto dessa ira de Deus contra o pecado, a realidade de um julgamento que é real, de uma forma mais clara do que o próprio Jesus Cristo. Se isso fosse uma história, o Deus encarnado não trataria desse ponto. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 3, versículo 18. Ô Marcos, lê para nós aí, João capítulo 3, o Evangelho de João 3, versículo 18 e versículo 19. João 3, 18 e 19. Olha o que Jesus está dizendo sobre esse tema. João 3, 18 e 19. Quem nele crê... Pode ir. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha o que Jesus está dizendo. Não, Deus é bonzinho, vai salvar todos. Ele é obrigado a salvar, inclusive alguns dizem. Deus é obrigado a salvar. Ninguém mandou ele criar o homem. Como é que ele ousou criar o homem e vai deixar o homem condenado ao inferno agora? Se vira. Cristo está dizendo, quem em mim crê, redimido. E quem não crê em mim, está o quê? Então a gente olha para essa ira de Deus, e essa ira de Deus que ele tinha sobre o meu, o seu pecado, só podia ser aplacada por Deus. Mas para que isso pudesse acontecer, Deus tinha que se encarnar, e por isso Jesus encarnou. Ele tinha que pagar na sua carne, pelo meu e o seu pecado. E assim então, Cristo fez. Isaías, na sua imagem, lá do Velho Testamento, diz que Jesus foi moído por nós. E aí, nós chegamos no momento ápice, onde Jesus está na cruz. Será que Jesus está na cruz sabendo que Ele está pagando pelo seu e pelo meu pecado? Sim. Ou você pensa que Jesus está na cruz pensando assim, bom, eu estou aqui, eu vou fazer um pacotão, né? Vou pegar todos aqueles que creram, que estão crendo e que crerão em mim, e aí, Pai, perdoa esses aí. Como a gente ora? Senhor, obrigado pelo dia, tchau, amém. Cada um de nós, individualmente, fomos lembrados por Ele lá na cruz. O quadro é tão aterrador que a Escritura diz que de meio-dia às 3 horas da tarde se fez noite. Houve um terremoto que sacudiu aquela região. Nada mais do que
criação chorando, convulsionando por causa da morte do seu Criador na cruz do Calvário. Sim, meu irmão. Pastor, a Ieda perguntou no chat aqui, como relacionar esse texto com a eleição? Qual texto? O que nós acabamos de ler? Acredito que sim. Sim. Irmãos, nós temos que entender que... lembra quando eu disse para você que a obra de Deus ela é entrelaçada como um tapete quando ele está sendo feito? Tudo se entrelaça, não é por etapas que foram acontecendo. Para nós se deu em etapa, dentro de um tempo, dentro de um cronos. Para Deus, todos os atos de salvação, de condenação, tudo que envolve a minha história, a sua história, está tudo no ato, na eternidade passada, que envolve a nossa eleição, que envolve aqueles que seriam escolhidos para a salvação e para a condenação. Envolve o dia em que eu e você iríamos conscientemente confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e aí sucessivamente. Então, não é assim, Deus falou lá e a história ela foi, de fato, sendo apresentada a nós como a história bíblica em decorrer de séculos, mas os atos de Deus, o ato de Deus que envolve salvação, eleição, condenação, justificação, santificação, se deu num tempo, no passado, e é assim que a Escritura nos aponta. Assim, eu posso então dizer que quando Jesus foi à cruz do Calvário, o seu inferno, o nosso inferno se transformou no inferno de Jesus. É ele receber essa ira de Deus, porque o que é que os condenados no inferno receberão? Da parte de Deus. Graça. Amor. Quando se aponta para o inferno, qual que é o quadro que a Bíblia diz? Fogo, enxofre, ranger de dentes, gritos, desespero, são imagens. Não há mais nenhuma probabilidade de um retorno. Não só condenação, é sofrimento profundo, angustiante por toda a eternidade. Diga aí, Viviane. Eu estou chegando ao final, irmãos. Pastor, a pergunta que a Eda trouxe era algo que eu estava matutando aqui na minha cabeça também, Diga. fazendo algumas outras referências também. Então vai. Quando você fala sobre a prova de que Deus existe, Sim. Isso é um assunto para mim que é muito difícil, porque eu não acho que a gente é capaz de provar que Deus existe de maneira científica. Porque Sim. quando a gente está ali na academia, na ciência, para a gente poder provar de maneira científica, a gente tem que mostrar resultados, e resultados baseados em métodos Sim. pré-definidos e que podem ser colocados à prova e que qualquer um pode reproduzir e chegar ao mesmo resultado. Ok. Quando a gente fala sobre provar a existência de Deus, a gente sabe que a gente não consegue encaixar nisso. Então, para mim, discutir com alguém para provar a existência de Deus é algo que não tem um resultado produtivo no final das contas. Por quê? Porque a gente reconhecer que Jesus, ele veio, ele é filho de Deus, que isso fez parte da história, requer fé, na minha opinião. Sim. E a fé é um dom de Deus, né? E aí entra na questão da predestinação. Então, eu entendo que essa história toda aconteceu, ela culminou, ela chega nesse resultado, não por uma questão científica, metodológica, mas por uma questão de fé que Deus me predestinou e me presenteou com esse dom de crer nisso. Ok. Então, eu penso muito nessa forma. Então, eu não discuto com as pessoas a existência de Deus. Eu utilizo outros aspectos quando eu vou tentar evangelizar alguém, mas não nesse aspecto científico, eu sei que não vai chegar lá. E aí a gente tem essa questão de que os homens são indesculpáveis, porque tudo mostra a glória de Deus. Ok. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão que a gente ainda não define uma linha até onde vai a responsabilidade dele, até onde vai a predestinação de Deus. Eu sei que funciona dessa forma. Deus predestinou aqueles para a salvação e aqueles para a perdição, e, ao mesmo tempo, Deus nos responsabiliza por isso. Então, existe um momento em que eu declaro que eu acredito em Deus e que há a minha conversão,
E existe sim a culpabilidade das pessoas em decidir, não, eu não acredito nisso. Então são muitos pontos, né? Deixa eu tentar te responder rapidamente aqui. A forma como você coloca dessa não maneira de provar a Deus é uma forma de pensamento que começou no iluminismo. De aquilo que envolve ciência é provado, eu creio. Entende? Mas o que envolve fé, eu coloco numa esfera de cima, porque isso envolve a sua fé. Só que não é assim que, do iluminismo para trás, todos os cientistas, eles partiam de um pressuposto. Existe, mesmo os que não criam em Deus, existe um Criador, e este Criador nos deu toda a criação para nós trabalharmos com ela e apresentar provas reais de que, de fato, Ele existe. Você quer ver algumas coisas que provam a existência de Deus? Quantas notas musicais existem? Quantas notas? Dó, ré, 7. Deus criou os dias tudo em quantos dias? A nó menor, que é a nota, vamos dizer a nota de descanso, qual que é? Ela está lá no 7º dia, não é? Na última, sétima lá, é quando Deus descansou. Deus pode ser provado cientificamente, sim, Viviane. E a forma como Deus se prova cientificamente é por meio da criação, é por meio de você, é por meio de estudo científico, provados. A Escritura é um livro histórico. Se ela é um livro histórico, ela envolve ciência. Literatura, ciência. Então, quando você fala que você não tem como provar para Deus que Deus existe por meio da ciência, é você falar para o indivíduo que esse Deus que ele vai crer, o que você está apresentando, é um Deus formado de acordo com aquilo que ele crê, e não com aquilo que a Escritura diz. Porque a Escritura vai dizer para nós que aquilo que Deus criou, olha Romanos capítulo 1, Deus se faz conhecer por meio da criação. O que é isso? Se não provas reais. O problema é que nós colocamos fé em uma esfera. Mas, e pastor, ciência. no mundo corrompido, eu não acho que o olhar é esse. Mas é justamente a ideia que desvirtuou tudo, a queda, Viviane. Sim, É mas esse coração depravado. justamente por isso eu digo que, para que a gente possa crer dessa forma, precisa ter fé. Sim, e o Talvez cientista eu também não precise estudar um pouco precisa? mais, ler um pouco mais sobre isso, mas assim, para mim, para que a gente Eu consiga entendi entender, o que você disse. precisa ter fé, porque Sim. a gente é corrompido, o mundo está corrompido, E né? deixa eu Como te a gente fazer olha uma a partir dessa pergunta. perspectiva. Tá, o cientista não precisa de fé também? Não entendi? O cientista precisa de fé para que aquilo que ele vai laborar no laboratório, trabalhar, aquilo vai ter que acontecer de acordo com aquilo que ele está estudando? Pastor, eu E acho se que torna- quando monta uma hipótese precisa, mas depois que a gente tem um método estabelecido, talvez não. porque Mas a gente antes tem disso, uma linha de Você está falando depois de estabelecido. E antes? Antes, quando trabalha com hipótese, assim, ele tem que ter uma fundamentação. Depois a gente não vem do conversa. nada, Tá. né? A grande questão, queridos, é que o que eu quero dizer para vocês, e que às vezes está na cabeça de vocês, e nós vamos estudar isso no 2º semestre, o que a Viviane está dizendo, na mente de alguns irmãos, é inconcebível unir ciência com fé. Na Escritura não existe isso, irmãos. Não existe essa dicotomia. Depois, se alguém quiser conversar, a gente senta. Então, como aplicação para você, diante dessa mensagem, essa cruz da qual nós falamos durante esse estudo, a cruz da propiciação, é o centro da nossa pregação, da nossa adoração, do nosso evangelismo e da nossa comunhão. Nós apresentamos de fato a cruz de Cristo, porque se não for a cruz de Cristo, a mensagem das boas novas, nós precisamos refletir sobre a nossa mensagem. Segunda aplicação, somos levados regularmente em nossa adoração pública a sentir o julgamento de Deus sobre a nossa bondade fingida, e então perceber nossa aceitação total por Deus, baseado unicamente na expiação de Jesus Cristo. O que eu estou dizendo? Nós louvamos a Deus, e às vezes é muito comum a gente levantar a mão, fechar os olhos, sem nem estar ligado naquilo que nós estamos cantando. Nós acabamos de cantar que Jesus, seu nome é maravilhoso. Ele é o maravilhoso conselheiro, mas quando nós cantamos, ou quando nós entramos diante de Deus, Deus sabe quando a nossa adoração é fingida.
Então nós temos que vigiar o nosso coração, porque essas coisas modernas, pós-modernas, vai entrando no nosso coração e ela vai nos distanciando de Deus. E aí a gente passa a apresentar uma adoração mecânica a Ele. E a adoração que Deus requer de nós é uma adoração real. E aí, se você gosta de contar histórias, essa é a história que você tem que contar. Não simplesmente com uma história separada do social, da psique, da ciência, que a fé é um departamento alheio. Cabe ao indivíduo decidir. Não é assim que funciona. A Escritura nunca apresenta dessa forma. Porque até esse indivíduo para crer, ele é movido a Deus para crer. Ou você acha que Deus na graça comum, ele não é aquele que dá a direção para as grandes descobertas científicas também? É Ele que está no cenário, gente, por trás de tudo. Ou você acha que Deus trabalha só com o cientista crente? Não! Todas as cenas Deus se faz lá, na sua graça comum. E é lógico que o homem decaído, aí sim, ele pode fazer coisas para o bem e coisas para o mal. Pode fazer bomba para matar, como na guerra lá agora da Ucrânia e da Rússia, mas como ele pode fazer também um avião que serve para bombardear para o mal e para salvar vidas para o outro lado. Então, essa história nós temos que recontá-la. Lembrar do nosso Salvador na cruz do Calvário, crucificado fora dos muros de Jerusalém, como um indigente, como um malfeitor, como aquele que quebrou a lei, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dito isso, você possa ter uma excelente manhã, que Deus te dê graça e suficiência para você estar a cada dia crescendo no conhecimento dEle. E para tirar a dúvida que a Viviane tem, pega o livro aqui da Nancy Pierce, a busca da verdade, a resposta está lá. Gente, leia esse livro, está aqui, ó, na saída da igreja, A Busca da Verdade. Pega esse livro, leia ele, e muitos nós da sua mente vai se desfazer na leitura deles. Ok? Vamos orar? Deus bondoso, obrigado pelo dia, obrigado pelo conhecimento que o Senhor dá a nós, teu povo, a forma como o Senhor se apresenta a nós, ao homem na sua graça comum, por meio da criação, a nós, salvos por meio de Jesus Cristo, por meio da palavra revelada. Te damos graças por esta manhã. E dá a nós, ó Deus, desejo, vontade de logo mais estarmos aqui juntos para adorar o teu santo nome. Oramos no nome de Jesus, amém. E amém, vão com Deus. Boa macarronada, galinhada, churrascada, tudo aquilo que você tem direito.